Vocês foram abençoados? Amém. Vamos recapitulando, hein? Livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler até o verso 5. Até o verso 15. E na sequência, nós vamos ler o 7. O capítulo 7. Tá bom? Até o versículo... Até o versículo 5. Podemos ler? Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Ameleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos, e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contê-los. E só partiam quando a terra estava devasta. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que os oprimiam. Expulsei inimigos e dei a vocês terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adore a outros deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho em Ofrá, que pertenciam a Joás, clã de Abizer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Então, e onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso nos disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou para a mão dos midianitas? Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a fé, vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Amém? Amém. Agora nós vamos no 7. Capítulo 7. Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de rei de Herodes. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado pode deixar este monte voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Gideão desceu com os guerreiros até a fonte. O Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos os que bebem águas das mãos, lambendo-as como se fossem cães. No outro grupo, coloque todos os que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam água nas mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão:
Com esses 300 homens eu os livrarei de Israel e entregarei os medianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Amém? Glória a Deus. Vamos pedir misericórdia para Deus, para que Ele possa nos abençoar, que nós vamos trazer essa mensagem para vocês nesta manhã. Amém? Pai querido, Pai amado, estamos na sua presença, Senhor, mais uma vez para trazer essa palavra ao teu povo, à tua igreja. Sabemos, Senhor, que o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos dá força. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor nos use como canal de bênção e que essa palavra possa chegar profundamente ao coração de cada um de nós, que nós possamos entender qual é o propósito do Senhor através dessa mensagem. Que essa mensagem, Senhor, possa transformar vidas, que essa mensagem possa transformar corações, e que nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor falou conosco nesta manhã. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pronto para Jesus? Glória a Deus. Irmãos, o tema da nossa mensagem é... Não. O tema, os Juízes foi o livro que nós lemos. O tema é aprendendo a depender de Deus. Amém? Eu gostaria de saber quem aí depende de Deus. Amém? Quem aí depende da sua própria força? Quem aí depende dos seus músculos? Quem aí depende do seu conhecimento, da sua sabedoria? Eu creio que a partir do momento que nós aprendemos a depender de Deus, nós entregamos tudo na mão de Deus, não é verdade? Por quê? Se a Bíblia nos ensina a nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e sobre tudo, então tudo que nós vamos fazer, nós temos que entregar na mão dele. Isso faz com que nós aprendamos a depender dele. Amém? E nós vimos aqui nesse texto que o povo de Israel, pelo fato deles terem pecado, eles estavam em desobediência, Deus permitiu que outras nações fossem até eles e devastassem todas as suas plantações, roubassem seus animais e destruíssem. Tudo que eles plantavam, eles não conseguiam colher. Por quê? Os medianitas e outras nações iam até eles com a permissão de Deus e levavam tudo. Mas em toda a nação, ou em todo lugar, sempre tem um que é fiel a Deus. Amém? E naquele lugar tinha um homem chamado Gideão. E quando Gideão estava colhendo a sua plantação para esconder no celeiro lá, porque ele estava estava com medo, o anjo do Senhor apareceu para ele e deu uma ordem. Ele foi escolhido para libertar o povo de Israel daquela situação. Porém, Gideão se achou incapaz de realizar tal façanha. Por quê? Se nós olharmos no capítulo anterior, nós vamos ver que a família de Gideão era mais pobre. Então ele achava, porque ele tinha uma família mais pobre, tinha família mais numerosa, família com mais poder aquisitivo, melhor conceituada na sociedade, tinha mais capacidade para libertar o povo de Israel. E eu gostaria de saber se você também já se sentiu nessa situação. Quando o Senhor te chama para realizar algo, será que você se sente incapaz? Será que você se sente uma pessoa muito para baixo, uma pessoa que não tem competência para fazer tal coisa? Meus queridos, eu queria dizer para vocês o seguinte: quando Deus nos chama, é Ele que nos capacita. Amém? Amém? Quando Deus nos chama, é Ele que nos dá condição. Quando Deus nos chama, é Ele que vai nos colocar numa situação em que Ele vai resolver. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que aprender a depender de Deus. Amém? Quando nós aprendemos a depender de Deus, Deus aí sim, Ele vai nos usar conforme a sua vontade.
Quando você aprende a depender de Deus, você também tem projetos. Eu creio que cada um de nós aqui temos um projeto de vida. É verdade? Alguns já realizaram, outros ainda vão realizar, mas todos nós temos um projeto. Tanto faz material como espiritual. Você quer ser alguém, ou você quer ser algo na vida, você quer deixar um legado, é um projeto que você tem. Mas para que isso possa acontecer, você precisa aprender a depender de Deus. Amém? Você não pode ir só com a sua força, porque não vai dar certo. No livro de Provérbios, nos ensina que tudo, quando nós entregamos o nosso projeto nas mãos de Deus, ele geralmente acontece, ele fatalmente acontece. Amém? É porque é Deus que está à frente. Quando Deus está à frente das nossas vidas, tudo vai acontecer. Amém? E Deus colocou essa missão na mão de Gideão. Só que Gideão se achava incapaz. Ele falou: nossa, mas a minha família é a mais pobre, a mais humilde. Mas mesmo assim, Deus o chamou. Deus o capacitou. E Gideão, nós vemos que no capítulo 7, reuniu um exército de 32 mil homens. E através desse exército que ele foi chamado, Deus falou: olha, tem muita gente aí. Se esse exército for derrotar os midianitas, fatalmente eles vão falar que foram eles que derrotaram. Mas o nome do Senhor precisava ser glorificado. Amém? Irmãos, nós precisamos entender que quando nós fazemos algo, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida na mão do Senhor, tudo é na dependência de Deus. E quando nós recebemos algo, é porque o Senhor nos capacitou. Amém? Às vezes você leva uma palavra para alguém e essa pessoa se converte a Cristo, a pessoa aceita Jesus, a pessoa se batiza, a pessoa permanece na presença do Senhor e você fala assim: olha, eu preguei para aquela pessoa e ela se converteu. Olha, eu preguei para aquela pessoa e ela está firme. Não foi você, mas foi o Espírito Santo que agiu através de você. Você foi um mero instrumento na mão de Deus. Amém? Por que isso? Porque Deus te capacitou. Porque se Deus não capacitasse, você não abriria a boca para falar. Eu estava discutindo com alguém a respeito da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, e a pessoa falou assim para mim: mas você precisa ver que esse livro ele está desatualizado. Esse livro ele foi escrito há tem quantos mil anos atrás, e esse livro, quantas interpretações tem? Eu falei para ele: então, o problema é, se você pegar esse livro e querer ler esse livro com a sua mente, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, vai ser como ler um livro qualquer. Seu entendimento vai ser até ali. Por que isso, irmãos? Porque nós só conseguimos entender a Escritura Sagrada através do Espírito Santo. Amém? Então ele achava que com a capacidade que ele tem de entender a Bíblia, ou de interpretar a Bíblia, ele achava que o livro estaria ultrapassado, sendo que a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Amém? Então, se a palavra de Deus se renova a cada manhã, o mesmo texto que nós lemos hoje, nós lemos amanhã, nós lemos depois, ele tem uma interpretação diferente, realmente, dependendo do contexto em qual você está inserido. Amém? Ela tem uma serventia para você de uma forma diferente. Como eu costumo dizer, a mesma palavra que eu estou falando agora pode chegar no coração de cada um de vocês de forma diferente. Amém? Isso é uma capacidade minha? Não. Isso é o dom de Deus. Amém? E quando Gideão, voltando aqui ao texto, Gideão, ele estava
Deus chamou ele e falou: olha, é muita gente. Vai lá e fala para eles: ó, quem tiver com medo, quem tiver assustado, quem está com medo de morrer, quem está com medo da batalha, manda que volta para casa. Tinha 32. Sabe quantos medrosos tinham? 22 mil medrosos. A pergunta é: será que nós temos medo ou nós confiamos em Deus? Será que nós fugimos da batalha ou nós confiamos em Deus? Vejam vocês, 22 mil soldados, guerreiros, voltaram para casa. É muita gente. E muita falta de confiança em Deus. Irmãos, muitas vezes nós nos sentimos também insuficientes para Deus. Parece que a nossa confiança não é tanta. Mas vocês viram ali que 20 mil pessoas, 22 mil soldados voltaram com medo. Sobraram quanto? 10 mil. Desses 10 mil, Deus pediu um outro teste. Vou fazer outro teste com eles. Mandaram até o rio. Aquele que abaixar a cabeça e beber água como animal, esse pode mandar para casa. Aquele que pegar a água e levar a boca e beber, esse você pode mandar para a guerra. Sabe o que eu aprendi nisso daí? Que quando nós baixamos a cabeça, glória a Deus, glória a Deus, acho que, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando nós baixamos a cabeça, nós não estamos vigilantes. Aqueles que baixaram a cabeça deixaram de observar o que estava acontecendo ao seu redor. Mas aqueles que pegaram a água, colocaram a mão na água e levaram a boca, olharam ao seu redor e ficaram observando e ficaram vigilantes para ver se o inimigo não ia atacar. Irmãos, quando Deus nos testa, quando Deus nos coloca uma prova, é para nós sermos observados, para ver se nós somos capazes realmente de cumprir com a missão a qual Deus vai nos determinar. E a missão era, só com aqueles 300, eles iam ganhar a guerra, iam ganhar a batalha. Amém? Aí eu pergunto para vocês, e a confiança de Gideão em Deus? Apesar de toda essa fraqueza que ele tinha, ele aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu a ter fé em Deus. Porque ele poderia falar muito bem: puxa vida, mas só 300? E era um exército gigantesco de inimigo. Eu vou só com 300? Observem vocês que nós vemos aqui na Bíblia que quando Davi ele foi se degladiar com Golias, qual foi as armas que ofereceram para ele? Espada, armadura e escudo. Não foi isso? Davi era desse tamanho. E as armaduras de Saul era grande, se destacava entre os homens. Vestiu, Saul ficou parecendo um menininho dentro daquela armadura. Eu não quero isso não. Quando ele foi se degladiar com Golias, o que ele falou? Você vem a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Sabe o que eu aprendo com isso? Que Davi tinha uma autoconfiança no Senhor. Davi, ele aprendeu a depender de Deus. E quando nós aprendemos a depender de Deus, nós realmente confiamos, passamos a confiar em Deus. Entendemos que não é com a nossa força. Assim como Gideão, ele poderia ter ido com 30 mil homens para tentar vencer essa batalha, mas não era isso. Deus queria ensinar para Gideão que Gideão precisava aprender a depender dele.
Por que essa lição? Porque o povo estava adorando um outro Deus. O povo deixou de adorar o Deus verdadeiro e estava adorando a Baal. Tanto que tem o nome de Gideão de Jerubaal, tá? O homem que lutou com Baal. Então, vemos você, o povo estava em pecado, adorando a outros deuses. Esqueceram das promessas que Deus tinha feito para eles há muito tempo atrás. Esqueceram que eles dependeram de Deus quando estavam no deserto. Esqueceram das maravilhas, foi isso que Gideão questionou, dos milagres que Deus havia feito. E eles esqueceram das maravilhas que Deus, dos milagres que Deus tinha operado. Irmãos, quando nós esquecemos dos milagres que Deus opera em nossa vida, isso é um sinal de que nós não estamos mais confiando nele. Amém? E quando você não confia mais em Deus, as coisas não acontecem. A sua fé vai se esvaindo. Vai chegar uma hora que você não vai mais ver sentido em adorar a Deus, ver sentido em ver a igreja. E era isso que estava acontecendo com o povo. Não havia mais sentido em adorar a Deus. Porém, Deus sempre, como eu disse, Deus sempre vê alguém que é fiel. E naquele momento, embora também fosse medroso, Gideão questionou a Deus, ele fosse medroso, ele foi escolhido. Se nós escorremos o texto aqui, nós vamos ver que ele pediu para Deus fazer um teste, colocar uma vasilha, e era para a vasilha estar cheia, molhada, e em volta seco. Ele foi dormir no outro dia, estava do mesmo jeito, e ele falou: não, peraí, o senhor não fica bravo comigo não, faz mais um teste. No outro dia foi ao contrário. O lado de fora molhado e a vasilha seca. O que isso significa, irmãos? Nós podemos tirar a prova do Senhor também. Amém? Podemos tirar a prova do Senhor também. E como que nós tiramos a prova do Senhor? Olha, eu vou orar. Eu vou orar. Amém? Eu tenho um problema para resolver, eu tenho alguma coisa para uma pendência jurídica, eu tenho um emprego, eu tenho uma entrevista de emprego para fazer, eu vou orar. Sabe o que é isso, meus queridos? É aprender a depender de Deus. Amém? Quando você vai resolver algo tão importante na sua vida, que vai definir o que vai acontecer com você amanhã, e você não ora, você não está dependendo de Deus. Você não está dependendo de Deus. Quando nós saímos de casa, nós precisamos orar. Quando nós chegamos em casa, nós precisamos orar. Saímos por quê? Na saída por quê? Para Deus nos guardar. Amém? Você não ora para sair de casa. E aí você vai, está no trânsito, toma uma fechada, é um estresse daquele, você não orou, esqueceu que você depende de Deus, depende da sua força, você briga com alguém no trânsito, vai lá, toma um tapa na orelha, isso é o mínimo, né? Toma um tapa na orelha ou faz algo pior, vai preso. Sabe por que isso? Porque você foi na sua fé, você foi confiando na sua força, você esqueceu que você é um cristão e que você precisa depender de Deus. Amém? E quando nós chegamos é a mesma coisa. Quando nós chegamos em casa, nós precisamos agradecer a Deus. Por que isso? Porque Deus nos guardou. Amém? Porque Deus nos guardou. Mas voltando aqui ao texto, Gideão, só com aqueles 300, ele foi para a guerra. E ele venceu a guerra. Detalhe, ele não levantou uma espada. Amém? Não levantou uma espada. O próprio Deus se incumbiu de vencer a guerra por ele. Eu pergunto para vocês, é Deus que luta a sua batalha ou é você? É Deus que luta as suas guerras ou é você? Às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus, queremos lutar por nossa própria força e Deus não opera.
Mas ali Gideão, ele teve a confiança em Deus. E eles venceram a batalha seguindo todas as orientações que Deus tinha determinado para Gideão. Se dividiram em 3 grupos de 100 e começaram a trocar a trombeta. Isso foi de madrugada. Começaram a trocar a trombeta, cercaram o exército inimigo, tocaram a trombeta, e no meio desse toque de trombeta, houve uma confusão geral. Eles se levantaram e começaram a se matar entre eles. Deus também nos ajuda a confundir o inimigo. Amém? E eles se degladiaram entre eles, se destruíram. E o povo voltou com a vitória nas mãos, sem levantar uma espada, sem ter uma perda, sem ter uma baixa. Porque sabe por que é isso, irmãos? Porque o nome do Senhor precisa ser glorificado. E é através de você, é através de mim, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, deixa que Deus trabalhe através da sua vida. Deixa que Deus lute por você. Amém? A Bíblia diz assim, que o nosso inimigo não é a carne e nem o sangue, mas sim as potestades celestiais. Amém? Quando você entender, quando nós entendemos que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra alguém, tá? Não é contra a pessoa, não é contra o seu vizinho, não é contra seu parente, não é contra seu pai, não é contra sua mãe, é contra o nosso inimigo espiritual. Amém? Irmãos, você lembra daquela passagem de Daniel? Que Daniel orava, e aí tinha umas potestades malignas que a oração não chegava ao trono de Deus, porque o inimigo estava lá, assim, no reino celestial, impedindo que a oração de Daniel chegasse. 21 dias de oração. Às vezes, nós pedimos para alguém fazer uma campanha de 21 dias, a pessoa pergunta, mas 21 dias? Por que isso? Daniel orou 21 dias. E a oração não chegava, até que Deus mandou o anjo. Quem que Deus mandou? Miguel. E Miguel batalhou contra o príncipe das trevas e venceu a batalha. Aí a oração de Daniel chegou. Então, percebam vocês, precisou ter uma intervenção divina para que a oração de Daniel chegasse até o trono de Deus. Imagina se Daniel não orasse. Que resposta que ele ia ter? Às vezes nós queremos ter resposta de Deus sem buscarmos a Deus. Às vezes nós queremos que Deus resolva algo em nossas vidas sem buscarmos a Deus. Precisamos entender que nós estamos na total dependência de Deus. Amém? Por menor que seja a situação, Deus vai dar uma diretriz para você. A minha esposa, a Vera, perdeu o documento, perdeu o RG, perdeu a habilitação, mais um documento lá, e ficou... precisava resolver uma situação lá, e ela falou assim para mim, amor, eu não consigo achar, e como eu estava saindo para trabalhar, eu falei, logo Deus vai te dar uma direção. Uma coisinha desse tamanho assim, que parece mínimo. Aí eu cheguei em casa, cheguei lá no trabalho, ela virou para mim, mandou uma mensagem, falou, achei o documento. Eu falei, e aí, como é que foi? Eu dobrei o joelho, orei, e aí eu senti de colocar a mão lá numa jaqueta que eu não usava faz tempo, estava lá. Sabe o que é isso aí? Dependência de Deus. Amém? Uma coisa tão simples que ela ficou um tempão procurando, e quando ela pediu a direção de Deus, Deus indicou, o caminho é esse, está em tal lugar. Ela terminou de orar, ela foi lá, olhou, ela enfiou a mão assim, pegou e achou e me mandou uma mensagem toda feliz. Isso não é para o nome do Senhor ser glorificado? Amém? É para o nome do Senhor ser glorificado. Aqui
Gideão destruiu um exército. Olha a proporção. Deus trabalha no muito e Deus também trabalha no pouco. Amém? Se você depende totalmente de Deus, fale com Ele no muito e fale com Ele no pouco também. Perdeu uma chave? Ore. Vai fazer uma entrevista de emprego? Ore. Não sabe o que vai comer? Se aquela comida vai fazer mal? Ore. Tudo que você for fazer, entregue na mão do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Que essa palavra possa ficar no coração de vocês.